E quais são as forças da Oi? E qual deve ser principalmente a grande força da empresa? Eu estou falando em termos de ativos, tá, pessoal? Que deve ajudar e muito a Oi a se soerguer nesse processo de reestruturação. E eu vou mostrar para vocês de uma maneira mais focada e concentrada essa matéria que saiu tem algum tempo, mas justamente falando sobre uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União, que coloca que a Oi tem aí, na época, né, 51,9 bilhões de reais em bens reversíveis, né? Bens reversíveis esses que deverão estar ou ser de propriedade definitiva da Oi após, né, o momento em que a Oi ela migrar da concessão para autorização. Vamos falar um pouco sobre isso, só que a gente também tem que falar dessa relação Oi Fibra e Vital, a gente também tem que falar da Oi Soluções, muitas questões envolvendo esses três grandes ativos que eu vou mostrar para vocês, que na verdade são três grandes forças aí da Oi para o curto, médio e longo prazo. E se você está chegando no canal Investir Sempre, muito prazer. Meu nome é Guilherme Borges, eu sou contador e investidor de Oi e tenho um canal onde eu trago diversos temas e assuntos relacionados à Bolsa de Valores, renda variável, ativos listados aqui no nosso mercado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você quiser compartilhar. E lembrando, tá, gente, que nada do que é dito aqui representa recomendação nem de compra, nem de venda e nem de manutenção de ativos. Então se inscreva mesmo no canal, venha fazer parte da nossa comunidade e vamos lá. Pessoal, sempre que a gente vai falar da Oi, né, de um case tão complexo de reestruturação, nós temos que estar atentos aos aspectos fundamentalistas desse case, né? A gente está falando de uma empresa que era uma gigante brasileira, mas era uma gigante mesmo, né? Que lá no passado era comparável aí ao que era na época, né? A Vale, Petrobras, entre tantas outras grandes empresas que nós tínhamos. Aí eu estou falando de 15 anos atrás, mais ou menos, tá? Só que a Oi, em virtude de todo um processo de endividamento que a empresa foi tendo, ao longo daquele tempo, ela realmente começou a decair, né? Entretanto, dessa gigante nacional de telecomunicações, fica um legado, e um legado muito forte. E que legado é esse que você está falando, Guilherme? Que você está aí colocando nessa sua introdução? Justamente os bens reversíveis. Vou mostrar para vocês. Isso aqui é um estudo que foi feito há algum tempo, tá? Já tem alguns anos, pelo próprio Tribunal de Contas da União. Inclusive, eu acho que os valores aqui, se nós corrigirmos esses valores, né, atualização monetária, teremos valores bem maiores do que estão sendo falados aqui, mas o TCU, né, nessa matéria, o TCU, basicamente falando no estudo do TCU, da auditoria do TCU, onde a Anatel e o TCU eles divergiam sobre o valor dos bens da Oi, bens reversíveis da Oi. Que bens reversíveis são esses, Guilherme? Bens que a Oi detinha a posse deles, né, bens que vêm principalmente ali do Estado brasileiro, que a Oi detinha a posse, uma vez que ela era e é ainda, né, a grande concessionária prestadora de serviços públicos, né, no regime de concessão aí da telefonia fixa. E agora a gente já está nas vias, já deve ser em muito curto prazo, que a Oi vai migrar da concessão para autorização na prestação do serviço público de telefonia fixa. E olha só, uma consequência direta dessa migração é que a Oi não vai ter mais a posse, mas sim a propriedade definitiva desses bens reversíveis, e sendo proprietária, ela pode fazer o que ela quiser com esses bens reversíveis, mas obviamente a empresa deverá vender uma parte considerável ou a totalidade desses bens reversíveis para ir pagando, saneando a sua dívida. Olha só isso aqui. Definição sobre o valor de bens reversíveis deverá esquentar as discussões durante o processo de recuperação judicial da Oi. Isso aqui ainda foi no curso da primeira recuperação judicial da empresa, tá? A definição de qual é o valor preciso dos bens reversíveis da Oi promete esquentar durante o processo de recuperação judicial da operadora diante da divergência de estimativas entre dois entes federais, a Anatel de um lado, a autarquia, administração pública indireta, vinculada ao Ministério das Comunicações, Poder Executivo Federal, e o TCU, que é um órgão de assessoramento técnico, de assessoramento contábil, vinculado à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, que formam o Congresso Nacional Poder Legislativo Federal. Tudo isso, né, segundo advogados ouvidos pelo Broadcast, serviço em tempo real aí da Agência Estado. Os ativos da Oi terão um peso importante nas negociações futuras envolvendo a companhia, o órgão regulador e os credores, né? Segundo a Anatel, os bens reversíveis da Oi têm valor contábil registrado no balanço de 8 bilhões.
né, de acordo com dados que tinham sido repassados naquela ocasião em 2014. Né? Obviamente isso aqui é muito mais que esses 8 bilhões. Já o TCU, ele questiona esse montante. Segundo a auditoria, olha só, presta bastante atenção nisso aqui, tá? Segundo a auditoria feita pelo TCU, os bens reversíveis de todas as concessionárias do país, né, incluindo a Oi, totalizam aí mais de 8 milhões de itens, com valor estimado em 105 bilhões. Só a parte da Oi seria o equivalente a metade disso aí, mais ou menos, né? Ó, só a parte da Oi seria de 51,9 bilhões, segundo informações apresentadas pelo próprio Tribunal de Contas da União. Isso na época que foi publicado esse estudo, foi ali mais ou menos 2015, 2016. Se você pega esses bens reversíveis que a Oi tem e coloca a valor, ou na verdade você corrige de uma maneira monetária, né, corrigir pela inflação, vai dar muito mais que esses 51,9 bilhões de reais. Só vamos lembrar, tá, gente, quando a gente está falando em bens reversíveis, algumas pessoas acham que é imóvel, né, que é prédio, que é imóvel. Não é só isso, tá, gente? São ativos de infraestrutura, dos mais variados. São benfeitorias em imóveis, são terrenos, os próprios imóveis, sim, prédios, salas comerciais, essa coisa toda. É um leque de itens, os bens reversíveis, né? Principalmente ativos de infraestrutura, bem como móveis, eventualmente, né? Móveis e utensílios, enfim, né? É um leque de ativos, não é só o imóvel propriamente dito, não, tá? Tem muito mais ativo do que isso. Então, olha só, fonte mais do que fidedigna, né? Segundo o próprio TCU. Acho que de uma auditoria do TCU a credibilidade é máxima, né? Vide a dificuldade que se é para passar no concurso do TCU. Mas, obviamente, a gente está falando de uma fonte que tem um alto grau de credibilidade, né? Então, é o Tribunal de Contas da União. Se o Tribunal de Contas da União fala que, segundo a auditoria dele, a parte da Oi lá atrás, né, nesse estudo que tem alguns anos, é de 51,9 bilhões, quem somos nós para questionar o TCU, não é verdade? Com certeza. Continuando aqui, no documento, o TCU também aponta fragilidades na análise no acompanhamento das alienações dos itens pela própria Anatel. Bens reversíveis, e aqui, né, só para a gente ter uma ideia, os bens reversíveis são ativos considerados essenciais para a prestação de serviço pelas concessionárias e, por conta disso, retornam ao poder público ao final do contrato. A Oi tem concessão para oferecer telefonia fixa no país, no Brasil, e seu inventário de bens abrange as redes de tráfego de dados, os imóveis que abrigam atividades operacionais, entre tantos outros itens, tá, pessoal? No entanto, há diferentes entendimentos sobre que ativos fazem parte do inventário. Muitos trechos da rede usada pela telefonia fixa foram ampliados pela Oi para uso em banda larga, um serviço oferecido em regime privado. Além disso, não se sabe bem que edifícios são usados apenas para a administração da companhia e quais são vitais para a prestação de serviço. Para advogados, esses bens poderiam ser vendidos ou alienados para reequilibrar as contas da operadora. E olha como que isso, né? Toda essa matéria, esses pontos, tem tudo a ver com o que a gente vive hoje com a Oi, né? Que é justamente isso que está acontecendo, e eu acho que essa é a primeira grande força aí da Oi, que são esses bens reversíveis. A gente está falando em dezenas de bilhões de reais em bens reversíveis, que a partir do momento em que o Tribunal de Contas da União der o aval definitivo para a migração da concessão para autorização, que vai se dar justamente ali no plenário do TCU. Isso aí a gente está falando, né, de a Oi ter a propriedade, na minha visão, segundo esses dados, esses estudos do TCU, de algumas dezenas de bilhões de reais, né? Olha como é importante isso. Mas, então, a venda depende da autorização prévia da Anatel, que baixou uma medida cautelar logo após pedido de recuperação judicial da Tele, determinando que qualquer bem das concessionárias, reversível ou não, requer anuência para ser vendido. Lembrando que esses estudos, todas essas palavras e entendimentos foram feitos ainda no curso da primeira recuperação judicial, tá, pessoal? Só para deixar isso aqui bem claro para vocês, essa matéria e esse estudo eles já ocorreram tem alguns anos, então tudo isso aqui foi no curso da primeira recuperação judicial, mas ainda está atualizado esses entendimentos, porque até hoje a Oi não migrou da concessão para autorização, né? Logo, por essa não migração, esses bens reversíveis, eles têm essa trava aí por conta dessa questão. A Anatel já estaria discutindo proposta na qual as operadoras de telefonia fixa poderiam trocar os bens reversíveis e as obrigações previstas no contrato de concessão por aportes na universalização de banda larga e por aí vai. Então, pessoal, o que eu quero comentar com vocês que a grande força da Oi, que na minha visão vai equacionar por si só
a dívida ou tem o potencial de por si só equacionar a dívida da empresa, que a gente faz uma estimativa que após a entrada da Oi na sua segunda recuperação judicial, ela deve ficar com uma dívida de aproximadamente 22 bilhões de reais, financeira mais a não financeira, são esses bens reversíveis e a própria venda desses bens reversíveis. O TCU, segundo o TCU, fala que a Oi, a parte da Oi em bens reversíveis, que com a migração da concessão para autorização serão de propriedade definitiva da Oi, serão aí de 51,9 bilhões de reais, ou eram naquela época, né, de 51,9 bilhões. Claro, né, gente, ao longo do tempo alguns ajustes vão sendo feitos, eventualmente parte desses bens são vendidos, são transferidos, igual ocorreu aí com o desmembramento, né, da Infraco, que virou agora Vital, uma parte desses bens reversíveis pode ter ido para a estrutura da Vital, mas mesmo assim, pessoal, a gente está falando aí muito provavelmente de uns 25, 20 bilhões de reais só em bens reversíveis. É muito difícil fazer essa estimativa para nós que estamos aqui de fora. A Oi com certeza tem isso aí na ponta do lápis, internamente lá para eles, mas isso aqui eu acho que é o ponto que a gente tem que prestar muita atenção no aspecto que se refere ao equacionamento da dívida da Oi, ou ao endereçamento do pagamento da dívida restante da Oi após a entrada da Oi na sua segunda recuperação judicial. Vamos lembrar, tá, gente, que o que falta para a Oi entrar na segunda recuperação judicial nesse exato momento, estou gravando esse vídeo no dia 5 de maio, é justamente a sentença de homologação aí da recuperação judicial por parte da juíza doutora Caroline Rossi. Tá? Uma outra grande força que a gente não pode se esquecer é justamente a questão aqui da Vital, a Oi junto com a Vital, a Oi junto com a Oifibra, a Vital junto com a Oifibra. Essa relação uma relação que eu falo assim, que é literalmente de irmãos siameses, né? Que são aqueles irmãos que nascem juntos um no outro. Porque a Vital e a Oi, é isso que eu vejo. São duas empresas, né, dois CNPJs diferentes, mas que estão tão interligados às operações dessas duas empresas que elas estão juntas aí praticamente. Eu não duvido, tá? Eu não duvido nós termos, aí vamos ver o que vai acontecer, né? Em relação a essa questão da Oifibra, mas a Oifibra ela sendo vendida aí para a estrutura da Vital e eventualmente a gente ter até um processo de uma ampla fusão aí no mercado de provedores de internet com a Vital. Vamos colocar e lembrar que a Liga Telecom do Nelson Tanuri já fez um memorando de entendimentos com a Vital de união das operações, né, de fusão das operações dessas duas empresas, o que tem tudo a ver na minha visão, porque você une, né, a sinergia de operações vai ser muito grande. Você une a atacadista, aquela empresa que é a Vital, que oferece a fibra ótica física, neutra, para que seja utilizada pelos provedores de internet, para que os provedores de internet vendam um serviço aí de internet. A Liga Telecom já utiliza a rede neutra de fibra ótica da Vital, a Oifibra também, né, obviamente, entre outros pequenos provedores aqui do Brasil. Pode ser que a gente veja, né, pode ser, ainda tudo está no campo da especulação, mas um amplo processo aí de fusão e de consolidação desse setor, criando uma gigante aí das telecomunicações. Se apenas a Oifibra ela se funde com a Vital, a gente sabe que dentro da estrutura da Vital já existe a Globinet, a gente vai ter uma empresa gigantesca ali dentro, tá? Gigantesca. Vamos ver como é que isso vai ficar, vamos ver como é que vai ser essa questão, vamos ver se eventualmente a Oifibra ela vai ser de fato está sendo de fato fragmentada e vendida em blocos aí para o Brasil, para os pequenos provedores do Brasil. Isso ainda está muito no campo da especulação, não sabemos, mas se caso a Oifibra ela entra na estrutura da Vital e a Oi ela ganha, o que a Oi teria em troca disso? A Oi ela teria basicamente ações da Vital, ela não recebe caixa, e nem precisaria receber caixa, né? Porque se de fato existe a migração da concessão para autorização e essas dezenas de bilhões de reais em bens reversíveis vão para a propriedade da Oi, é só a Oi começar a vender esses bens reversíveis, né, esses ativos imobilizados aí, das mais variadas espécies, que a dívida da empresa já vai estar endereçada para o seu pagamento. E aí ela faz, né, justamente esse movimento aí, pode ocorrer nesse movimento de venda da Oifibra para a estrutura da Vital, em troca de ações que a Oi pode ter da Vital, e aí a Oi passaria aí dos 17% de participação na Vital, não sei para quanto, 30, 35, 40, não sabemos, né, exatamente.
mas isso conferiria à Oi um poder muito maior dentro da estrutura da Vital, se de fato isso acontecer, né? E fora que a sinergia de operações, de novo, né, da Oi Fibra com a Vital faz todo sentido. Seria ou será criada uma empresa aí que vai poder jogar o preço da internet lá para baixo, uma vez que a sinergia de operações é muito grande, e aí ampliar e democratizar ainda mais a internet para o Brasil inteiro, fazendo também, ou tornando também, se tornando, né, uma grande concorrente, uma concorrente assim de peso contra outros provedores de internet do Brasil. Imagina se Oi Fibra mais Vital conseguem vender uma mensalidade de internet por 60, 50 reais por mês. Pois é, né? Isso aí, dada a sinergia de operações, pode ser até uma possibilidade. Não sei, mas tudo isso está no campo das especulações. De qualquer maneira, um outro detalhe, uma outra grande força que a Oi tem é a Oi Soluções. É uma operação ainda muito incipiente no grupo Oi, apesar de que nos últimos 12 meses, né, eu peguei essa matéria agora de fevereiro de 24, até então a Oi Soluções já tinha gerado aí 2,8 bilhões de reais em receitas, né? Mas assim, é uma operação pequena, mas nem tanto, né? Você vê, já gera receitas na casa de bilhões. Mas o futuro da Oi está aqui. A Oi terá um braço muito importante dentro do seu conglomerado, se caso, né, ela continue com a participação ali também na Vital, o outro braço dela, que é a Oi Soluções, uma empresa digital, uma empresa estratégica para o Brasil, brasileira, né? E o Brasil precisa de uma Big Tech, de uma empresa que justamente pela própria questão estratégica de eventualmente prestar serviços para o Estado brasileiro. Vamos lembrar que um diretor da Oi Soluções, que é o Frederico Siqueira, hoje é presidente da Telebrás. Isso é muito importante, ou seja, a Oi Soluções ela tem um dedo já dentro do Estado brasileiro, que é justamente o Frederico Siqueira, que é presidente da Telebrás. Lembro-me muito bem de quando ele sai da Oi Soluções e vai para a Telebrás, né? Isso foi amplamente publicado aí na mídia. E a Oi, e se a Oi Soluções eventualmente ela presta serviços, principalmente aí na área de tecnologia, de segurança da informação para o Estado brasileiro, na área de segurança pública, isso é fundamental. A Oi Soluções ela pode prestar serviços, né, de tecnologia, tanto para o Estado brasileiro, seja o federal, a União, para estados, né, do Brasil, né, Minas Gerais, Bahia, já presta serviço aí para o Estado da Bahia na segurança pública, né, enfim, Mato Grosso, para o Distrito Federal e para municípios também, bem como a Oi Soluções tem grandes contratos aí com empresas privadas, né, do Brasil, né, como por exemplo o grupo DMA lá de Belo Horizonte, né, que é um grupo muito famoso na área aí de supermercados. Então é um case que representa, na minha visão, o futuro da Oi em termos de força de ativo. A gente sabe que empresas digitais geram muito caixa, porque trabalham numa estrutura de custos e despesas extremamente enxutas, então geram muito EBITDA, geram muito caixa operacional, geram uma lucratividade muito alta. Vídeo que é hoje, analise, por exemplo, um balanço aí da Apple, da IBM, da Accenture, uma Microsoft, né, essas grandes empresas de tecnologia que vocês conseguem ver bem isso. Então o futuro da Oi, a grande força da Oi para o futuro é a Oi Soluções, não tenho dúvidas disso, tá? Pessoal, no geral, o que eu quero comentar aqui com vocês é o seguinte: o case da Oi ele é complexo? Ele é extremamente complexo. Muitas variáveis, mas é um case que tem sim uma viabilidade na minha concepção, né? Claro que a gente pode estar certo, pode estar errado, enfim, mas quando você faz um estudo sério, concentrado, um estudo, né, realista, quando você faz um estudo com um psicológico ali, né, firme, a gente vê que realmente existe toda uma perspectiva, uma potencialidade de, num curto prazo, um curto, médio e longo prazo, essa empresa se tornar de novo uma grande empresa nacional, uma grande gigante brasileira. Só que diferente do que era no passado, obviamente. Agora, o que a gente tem que ter num case de reestruturação em relação à Oi são algumas questões. Primeiro, paciência. Segundo, estudar com muita seriedade, se ater àquilo que é fundamental, que é análise fundamentalista do que a empresa é, daquilo que ela está fazendo aí para sanar os seus principais problemas, e no caso hoje o principal problema da Oi é a sua dívida, que a empresa está trabalhando em virtude disso, acompanhar os acontecimentos que vão ali acontecendo em relação à Oi. E claro, né, gente, estudar com profundidade as suas demonstrações contábeis, no caso da Oi, os documentos que estão no site de recuperação judicial da empresa. Não acreditem piamente naquilo que é
solto aí, por exemplo, em laudos econômicos financeiros, em projeções, até porque todos esses documentos eles são feitos com base no princípio contábil da prudência, né, do conservadorismo, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, né, a minha mensagem, e de novo, eu não sei ler o futuro, eu não sou profeta, né, eu não sou nada disso, sou apenas um estudioso, independente, um investidor, né, tenho 110.500 ações da Oi, é que dentro dos meus estudos, das minhas análises, eu vejo que esse case ele tem sim uma potencialidade de crescimento, soerguimento, está sendo feito um trabalho muito sério dentro da Oi de reestruturação dessa empresa, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter muita paciência. E outra coisa, não se deixem levar pelo seu emocional. Ah, a ação hoje está 70 centavos, a Oi está valendo não sei o que, 500 milhões de reais. Não, pessoal, calma. Não se faz uma análise fundamentalista assim, analisando esses números secos. Você tem que analisar mais para frente. Investir na bolsa de valores é você prever cenários, antecipar a esses cenários. Claro, pode ter uma margem de erro? Pode, todos nós somos seres humanos, ninguém sabe ler o futuro, mas é tentar prever cenários com base no estudo sério, se antecipar a esses cenários investindo e comprando barato as ações de empresas que estão se reestruturando e ter paciência, psicológico firme, sólido, azeitado. Isso que a gente precisa para poder vencer na Bolsa de Valores, na minha concepção. Gente, eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, já se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você quiser compartilhar. E lembrando, tá, pessoal, que nada do que é dito aqui representa recomendação nem de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos. Mas muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço a todos vocês, até a próxima. Fui!